Olá, meus amigos de Ideal Espírita. Essa semana é mas muito especial. É a semana do meu aniversário e quem ganha somos nós, né? Então estaremos reunidos aqui nesse canal Reflexão Espírita do Dia. E você que não me conhece, meu nome é Márcia Amêndola. E o meu aniversário é amanhã, dia 12, mas vamos ter encontros todos os dias dessa semana para fazer análise, reflexão, meditação, tudo que a gente possa fazer para nos conectarmos conosco mesmo, com todos nós e com Deus. Estamos aqui com essa intenção, esse é o nosso propósito para esse canal, para a nossa vida. Então, hoje nós vamos começar com aquilo que eu já prometi no vídeo anterior. Quem não viu o vídeo anterior, a gente estava discutindo em vários encontros a parábola do filho pródigo. E ela vai ser muito importante para a gente continuar aqui. Não que você precise ir lá ver para poder entender o que a gente vai falar aqui. Não, são independentes, mas alguns vídeos vão ter essa conexão. E para dizer bem a verdade, nós estamos assim caminhando progressivamente com uma intenção de fazer essa conexão com Deus. Então, uma construção mental, construção psicológica, construção emocional, que é legal da gente acompanhar. Então, se você não viu o vídeo anterior, vai lá. Aproveita, se inscreve no canal, dê a curtida, envia para outras pessoas. Colabora para que muitas pessoas que não estão aqui conosco possam se juntar a nós. E vamos lá. Temos no início a oração dominical. Nós vamos trabalhar assim, tá? Só para avisar. Nós vamos pegar cada dia uma parte, um trecho para a gente analisar. Então, hoje essa parte é: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vamos entender que aqui Jesus usou a palavra Pai. Ele se refere a Deus, né? Como a gente também. Então, vamos lá. É importante a gente começar a desconstruir certas formas de pensar. Nós colocamos a palavra Pai, nós colocamos a palavra Deus, a gente dá nome para criarmos uma identidade e com essa identidade a gente poder conhecer e se relacionar. Então é importante dar nome às coisas, porque quando a gente não coloca nome, não tem essa identidade, né? E aí como que eu vou compreender o que é aquilo para poder então me relacionar? Tá? Para trazer sentido àquela experiência. Então, isso é um processo que nós fazemos, nossa necessidade. Só que Deus, a gente ainda não tem essa capacidade de compreender o que é isso. Nós estamos nos aproximando. Então, quando Jesus falou naquela época, para aquele povo que estava ali vivendo a cultura mosaica, um mundo naquela época, aquela região ali, né, em que a cultura, a ciência, tudo ali se desenvolveu naquela parte ali, né, Europa, Ásia, essa região. Então, vamos lá entender que na lei mosaica, nós temos Deus como uma figura única, então, um único Deus, porque havia a crença, né, dos gregos romanos, que tinha sua cultura, tinha lá seu poder, né, naquela época era o pensamento, então, politeísta, vários deuses. Isso foi ganhando novo entendimento com a construção do monoteísmo. Então, monoteísmo, um Deus só.
dizer Deus. Então, esse Deus de Moisés era um Deus punitivo, castigava, olho por olho, dente por dente, porque precisava colocar ordem, um povo mais assim, indisciplinado, um povo que cultuava objetos como deuses, eles praticavam a mediunidade, né, deles, esse contato com a espiritualidade de uma forma também sem qualquer controle, sem qualquer educação, assim, era normal, dia a dia, ter essa comunicação com as entidades espirituais. Isso tudo foi sendo disciplinado. Então havia uma necessidade de colocar leis. Nós hoje vemos uma sociedade em que nós temos o judiciário, que tem as leis, e aí nós temos todo um sistema de denúncia, investigação, processo, né, até vamos dizer, né, a culpabilização, a prisão, então a sanção. Nós temos isso nesse âmbito. Nós temos normas, então leis, normas, éticas, inclusive, para a gente se comportar, como que deve ser a conduta profissional. Pois bem, quando a gente pensa numa população que as leis vinham através da religião, então é a imagem de um ser superior, todo-poderoso, que ele te olha, né? Ele te controla, ele sabe tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você, né, tá te vigiando. E quando a gente fala de um ser superior que te vigia, nós, através da vigilância, nós tendemos a nos comportar de determinada forma. Quando ninguém está nos olhando, nós tendemos a nos comportarmos de outra, né? Então, por isso que é preciso colocar normas, porque quando nós agirmos de forma coerente, e eu falei no vídeo anterior sobre a hipocrisia, porque a hipocrisia é isso, é quando eu ajo de forma incoerente, eu sou uma diante das câmeras, eu sou outra quando as câmeras estão desligadas. Então, eu sou uma diante do público, das pessoas, mas quando ninguém está me vendo, eu faço outras coisas, porque eu faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que a maioria das pessoas vai julgar como errado. Então, a pessoa que é ética, ela é coerente, ela tem os valores, e ela age conforme esses valores, ela vai ser do mesmo jeito. Quem está vendo ela, então vocês estão aqui me vendo, a forma como eu me comporto no público, né, diante das câmeras, é desse jeito. E quando ninguém está me vendo, eu sou a mesma pessoa, me comporto da mesma forma e eu sou, então eu sou coerente, eu sou autêntica. Então, não é a hipocrisia. A hipocrisia é quando você tem ali uma pessoa que pensa uma coisa e faz outra, né? Não há essa convergência, essa harmonia. Por que eu estou dizendo isso tudo? Preste atenção que eu estou fazendo uma apanhada, uma síntese de muitas coisas que a gente já veio conversando até aqui. Porque quando Jesus fala de pai, ele está mudando de novo a perspectiva que aquele povo tinha. Então, era o Deus que era autoritário, que era vingativo, que ele te observava para te punir se você fizesse alguma coisa de errado. Isso é uma forma de controle. Então, quem fez isso foram os homens que estavam no poder religioso daquela época. Então, eles controlavam as pessoas, a sociedade, através desses discursos, dos discursos religiosos em que Deus era esse todo-poderoso que iria punir, castigar, né, e
controlar todo mundo, porque ele vê, ele sabe. Então, essa nossa relação com Deus era muito distanciada. Era um Deus lá em cima e nós aqui embaixo, ele todo-poderoso e nós aqui sujeitos às intempéries, às vontades divinas. Então, porque eu estou passando por isso porque Deus quis. Vejam o quanto que isso está ainda embrenhado no nosso discurso. Quando Jesus traz a imagem do pai e o papai, como a gente viu na parábola, amoroso, um amor incondicional, que não exige, que não cobra, que não controla. O filho pediu o quê? Pediu a herança. Esse pai reclamou? Esse pai contestou? Não, ele deu. Toma, aqui meu filho, você pediu, eu dei. Então, um pai que a gente pede, ele dá. E esse filho foi e viveu a vida longe do pai e tudo bem. Esse filho voltou, esse pai recebeu com amor. Não é vingativo, não é rancoroso, não cobrou, não pôs de castigo, não. Amor. Então, é essa imagem que Jesus traz. Papai. Um papai que está nos céus. Olha aqui, de novo a gente tem uma ideia de um distanciamento, mas vamos entender qual é o céu daquela época. Não é esse céu que a gente olha aqui. Olhar pela janela, tá ali, tô vendo o céu. Nuvens, sol. O céu, vamos pensar que ele estava com discípulos que eram pescadores. Os pescadores vão para o mar, vão para o alto mar. E o que é mais importante para a segurança deles quando eles estão no alto mar? Como o mar vai se comportar, concordam comigo? O mar vai se comportar de determinada forma a depender do céu, a depender do clima, chuva, temporal, tempestade. Isso coloca a vida deles em risco. Então, esse tempo todo, o pescador que está nos barcos, né, até hoje, mas vamos lá, aqueles barcos daquela época, né, muito mais instáveis, eles precisavam observar o céu para ver as condições de navegação. Então, quando Jesus fala Pai Nosso, que é de todos nós, também tem esse aspecto. Não existe diferença. É um pai amoroso, justo, bom, que ele é de todos. Não existe alguém porque tem determinada religião, então ele não é o Deus daquele lá, o Deus daquele ali. Ele coloca como Deus, esse pai amoroso que cuida de todos. Ele é o pai de todos nós. Não há diferença. O meu Deus não é melhor do que o teu. Não existe isso. Não existe. Eu teria que romper com esse pensamento. E com o pensamento que a gente falou, né? Politeísta para monoteísta. Então tem um só Deus, que é para todos. Então tá bom. Então o Pai Nosso, que é de todos nós, que está nos céus. Então, quando eu vou me guiar na vida, quando eu vou navegar pelos mares da vida, eu tenho que olhar para o céu para me guiar. Para olhar para o céu para me guiar significa entra em conexão com esse Pai que está ali. Ele é o grande farol, né? Vai iluminar, que vai mostrar o nosso caminho. Então, essa conexão não é distante no espaço infinito, é naquela linha, né, do horizonte, é na nossa, é uma relação. O pescador, ele tem uma relação, uma conexão com esse céu, porque ele não pode, depende de como está o céu,
se está um tempo bom ou não, para ele ir ao mar, para ele se lançar ao mar e pescar e ter o quê? Aquilo que mantém a sobrevivência dele. Então, é uma relação de vida, aquilo é a vida dessa pessoa. Então, é um convite para que nós tenhamos uma relação com Deus cotidiana, uma relação de vida, uma relação de proximidade, em que o céu faz parte da minha vida, da forma como eu decido o que eu vou fazer no meu dia a dia. Então, eu preciso olhar para o céu. Eu preciso saber as condições desse céu. E Deus está ali. Então, Deus está presente na nossa vida cotidianamente, devendo a gente olhar e ter essa conexão com Ele para que possamos tomar as decisões da nossa vida. Ele não é um ser distante, perdido lá no espaço. Ele é um ser presente em que nós deveríamos, pelo menos, nos conectar com essa força de vida universal para tomarmos as nossas decisões e irmos na vida, né? Irmos trabalhar, irmos fazer aquilo que nós viemos fazer. Santificado é o teu nome. Então, o nome de Deus deve ser santificado. Essa nossa relação com Deus, ela é sagrada. A gente precisa entender que nessa nossa conexão é reconhecer o sagrado, é reconhecer aquilo que é puro, aquilo que é, né, que é glorioso, aquilo que é... A gente deve honrar. Quando falamos em honrar pai e mãe, é nesse sentido de reconhecer a sacralidade, aquilo que não, né? Pai e mãe é diferente, né? Assim, eles não são perfeitos, mas é honrar no sentido de reconhecer a importância deles na nossa vida. Então, honrar pai e mãe não é fazer o que pai e mãe quer, não é obedecer pai e mãe, tá? Embora a obediência possa ser um caminho, sim, desse reconhecimento, desse respeito, mas a gente não vai entrar aqui, eu não vou entrar em discussão nisso agora, né, existem graus de obediência, né? Existe a obediência em que a gente cumpre porque está mandando, e se a gente não mandar, a gente vai ser castigado, então isso é o Deus de Moisés. E tem a obediência em que a gente reconhece o valor. Então, nós queremos ser iguais àquela pessoa. Nós queremos, por exemplo, seguir a Jesus, porque a gente reconhece o valor de Jesus. Nós admiramos. É nesse sentido da obediência. Então, vamos lá. Essa reverência, esse honrar, reconhecer e colocar o nome de Deus, né? Colocar o Pai nesse lugar do sagrado, é ter uma relação com Ele em que a gente reconhece o seu valor, reconhece o seu amor, reconhece a sua sabedoria. E a gente vai precisar ter uma compreensão profunda disso para que a gente realmente consiga estabelecer essa conexão. Porque só vamos entrar em conexão com Deus quando fizermos essa conexão de forma coerente. Por isso que eu falei antes da coerência. É fundamental que a gente, quando se recolha para orar, né? Jesus falou isso para a gente ir lá no nosso cantinho aqui, no nosso mundo interno. Não é ir no cantinho ali da casa, ou ir para a igreja, ou ir para um templo, qualquer casa religiosa.
não precisa do espaço físico, porque não adianta o espaço físico ser um se o nosso ambiente interno é outro, há incoerência. Então, o tempo todo a gente precisa entender que precisamos estar em coerência, porque senão, de novo, cai na hipocrisia, e a gente até não tem consciência disso. A gente age, às vezes, de forma hipócrita, sem perceber. Não estou querendo aqui pegar pesado com ninguém, não. Às vezes, quando a gente usa essa palavra da hipocrisia, a gente sente que está meio que ofendendo. Não é ofender. A gente precisa tomar consciência disso. E, por vezes, o nosso comportamento é inconsciente. Então, como tomar consciência? É perceber aquilo que nós estamos falando, fazendo e agindo. Temos que tomar atenção para isso. Né? O que eu estou sentindo? Primeiro exercício, o que eu estou sentindo? Aí eu estou sentindo raiva. E aí, como que eu estou falando com essa pessoa? Eu estou falando, gritando? E aí, eu estou sentindo raiva, estou gritando, e o conteúdo da minha fala? Qual é o meu comportamento ali? Aí eu estou querendo bater, eu estou sendo coerente. Mas o que acontece? A nossa sociedade diz, você não pode fazer isso. A gente já ensina a criança desde pequenininha, você não pode fazer isso. Você não pode gritar. A criança lá tá cheia de raiva, quer gritar. Você não pode gritar. Ela quer chorar de tão nervoso que ela tá. Engole esse choro. Ela vai aprender a ser incoerente. Então não é que a gente tenha que gritar e sair batendo. Não estou falando disso. Porque existem regras na sociedade que a gente deve cumprir. Mas a gente deve educar a criança desde pequenininha para que a gente se torne um adulto com regulação emocional. Significa que a gente sente raiva, mas não vai bater em ninguém, não vai destruir nada. A gente vai percebendo essa emoção. Eu tô com raiva hoje. Então, olha, eu vou me resguardar, eu não vou falar para não machucar ninguém, para não me arrepender depois de ter sido agressivo com alguém, e eu vou me resguardar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sentir que eu tô com raiva, falei assim, olha, agora eu tô me sentindo assim, então quando eu me sinto assim, eu preciso dar uma caminhada, eu preciso fazer um exercício, eu preciso tomar um banho, eu preciso beber uma água, eu preciso me afastar, preciso medicar e medicar, não. Tem gente que se medica, não, meditar, tá? Meditar, pensar, refletir. Ou então, a pessoa joga essa energia, vai fazer uma atividade física, vai fazer uns exercícios de yoga, de qigong, né? Vai fazer uns exercícios para liberar essa energia. É um caminho do corpo para expressar a emoção, para deixar isso passar. E a gente pode dar um comando para nossa mente, que é, eu quero mudar. O que é que está me fazendo ficar irritado neste momento? Qual é a situação? O que ali está dizendo a meu respeito? Então, a gente também tem que ser coerente quando tá tudo bem, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente é grato por aquilo. Quando a gente é grato, a gente vai, então agradece, sorri, elogia. Regular essa emoção também é importante. A criança, a gente pode dizer para ela, eu tô vendo que você tá com raiva, você tá chateado com alguma coisa. Ou então, puxa, eu tô vendo que você ficou feliz a beça com essa situação aqui. Não, que bom, o que a gente faz quando tá, né, feliz? Que quando a gente está agradecido? Então, vai, agradece. Vamos educando as nossas emoções para que a gente haja com coerência. Porque somente através dessa coerência que a gente vai conseguir abrir a possibilidade de se conectar com Deus.
E quando eu estiver orando, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, eu estou indo ao encontro, eu estou descortinando, abrindo e entrando em contato com Deus, porque eu estou olhando para o céu da minha vida, o céu que vai nortear o meu caminho, o céu que vai me mostrar aquilo que eu devo fazer, que me leva para junto de Deus. E esse é o Deus do amor. Esse é o Deus A gente tem uma limitação no vocabulário, né? É essa falta de compreensão de Deus, porque é tão grandioso essa energia, essa potência, essa vida, isso que a gente chama de Deus. Mas Deus é isso. Então, entrar em contato com o amor inteligente, ou a inteligência amorosa. Eu adorei essa expressão. Ela não é minha, ela é de Joe Dispenza. Eu tenho estudado muito as obras dele. Eu vou indicar ele aqui futuramente. Porque nós vamos ter essa visão que Jesus traz para modificar a visão que tinha antes a respeito de Deus. E hoje nós temos, né, a doutrina dos espíritos, traz tanta coisa, e nós temos aí também a física quântica, a neurociência, nos descortinando para que a gente compreenda, porque Deus não é uma pessoa. Então a gente tem que parar de se relacionar com Deus como se fosse uma pessoa igual a gente. Ele é muito mais, muito mais. Então, o que é? O que é Deus? Eu gostei dessa expressão. É uma inteligência amorosa. No Livro dos Espíritos, questão número 1, é inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Então, Deus está na origem de tudo que existe. Ele é a causa primeira, mas ele é essa inteligência suprema amorosa. Ou ele é um amor inteligente. Amor e a inteligência estão entranhados, faz parte daquilo que a gente chama Deus, dessa força criadora do universo, da qual fazemos parte. E é para onde nós vamos. Então, hoje nós vamos ficar por aqui com essa primeira reflexão, para que a gente possa, no final, fazer essa oração repleta de intenção e consciência. Então, a gente se vê amanhã e tenha um ótimo dia.